meus amores? Olha a Tiane aqui de novo com vocês. Bora estudar? Bora aprender um pouquinho mais juntos? Tenham em mãos aí seu material de ciências, né? Para a gente ver a nossa aula de hoje, conteúdo super bacana, com informações riquíssimas, tá? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois é um complemento, né, do que tem aí no livro de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só voltar ao vídeo e assistir mais uma vez a aula para que você possa entender tudo perfeitamente, tá? Então, hoje nós vamos ver que o ser humano ele percebe e modifica o ambiente. Dessa vez, a gente vai ver como ele modifica, como ele percebe, como ele nota o mundo através dos sentidos. Hoje nós vamos ver o sentido da visão e também da audição. Como é que a gente utiliza esses sentidos para modificar e perceber o mundo? Vamos ver na aula de hoje, tá certo? Aí no livro de vocês, fala que o ser humano ele percebe e modifica o ambiente, lá no capítulo 3, que aí tem essa pequena leitura. Muitas coisas acontecem ao nosso redor ao mesmo tempo. Imagine que você está brincando de esconde-esconde em um parque. Feche os olhos e imagine que você está em um parque brincando com seus amigos de esconde-esconde. Para brincar, você precisa prestar atenção para verificar se seu colega está atrás de você. Ouvir de onde vem o barulho para decidir se busca um novo esconderijo ou fica lá onde você está. E ao correr, tomar cuidado para desviar de árvores, pedras e barcos. Também é preciso tomar cuidado para que o seu colega não toque em você. Senão, você perde a brincadeira. Essas são algumas regras, né, que você vai ter que obedecer, vai ter que prestar atenção durante a sua brincadeira de esconde-esconde. Ao final da brincadeira, cansados e sem calor, e com calor, vocês sentem um cheiro gostoso. Passou o pipoqueiro e todos decidem parar para... Todos decidem parar para comer um lanche. É preciso perceber e interpretar os estímulos do ambiente para tomar algumas decisões, não é isso? Essas decisões também nos ajudam a evitar perigos e acidentes, como ver uma bola que vem em nossa direção, a gente já põe a mão assim, geralmente no rosto, para desviar ou sair de perto. Perceber que a água está muito quente para não se queimar. Identificar que a comida está com um gosto esquisito e não deve ser consumida, deve ser jogada fora. Então, a partir do momento em que você consegue utilizar os seus sentidos para verificar o ambiente onde você está, para tomar decisões, se você vai seguir naquela direção, se você viu algo que pode te causar algum acidente. Então, a partir do momento em que você usa os sentidos para perceber o que está acontecendo ao seu redor, você está interagindo, de certa forma, com o ambiente, tá certo? Nesse exemplo da brincadeira, vocês viram que aí no texto temos algumas palavras em destaque, tá? Estão em negrito. Prestar atenção, decidir, desviar, ouvir, tocar, comer, cheiro. Então, são algumas palavras que vai nos levar ao nosso conteúdo de hoje, que a gente vai utilizar. Nós vamos falar, e nós todos já sabemos, né? Eu tenho certeza que você também sabe, que o ser humano ele possui 5 sentidos. A partir desses 5 sentidos, ele passa a ter um senso, né? São sentidos sensoriais que vão sentir, vão ter e nos gerar sensações diferentes, dependendo do que a gente esteja fazendo. Por exemplo, nós temos a língua. A partir da língua, nós vamos utilizar quem? O nosso paladar. Sentir o gosto das coisas. O ouvido, para ouvir. Os olhos, para enxergar. As mãos, para tocar. E também o nariz, para sentir o cheiro. Então, esses são os 5 órgãos responsáveis para que nós, seres humanos e alguns animais, possam usar os 5 sentidos que nos foram dados por Deus, não é? Para que a gente possa conseguir fazer as atividades que a gente costuma fazer cotidianamente, tá bom? As pessoas se relacionam,
conhecem e reconhecem graças aos 5 sentidos, que apresentam olfato, visão, audição, tato e paladar. Cada um deles depende de um órgão para se desenvolver a sua função. Como eu falei anteriormente, são a parte dos órgãos que a gente consegue ativar os nossos sentidos. O olfato depende do nariz. Para que eu possa sentir, eu vou precisar do meu nariz. O meu órgão é o nariz. E o sentido é quem? O olfato. A visão depende dos olhos. Os olhos é o meu órgão e a visão é o meu sentido. O paladar depende da boca. O paladar, o meu sentido, e a boca, o órgão que vai me ajudar a ter esse sentido. O tato, que é o toque, depende das mãos. A audição depende de quem? Das orelhas. Então, cada órgão está inteiramente ligado a um sentido. Aí eu tenho aqui algumas imagens que são pessoas utilizando os sentidos. Ó, cheirinho do bolo que a mamãe faz. Quando eu quero reconhecer, às vezes a gente tem, eu acho que vocês até já brincaram de cabra cega, né? Que você vai ter que adivinhar ou reconhecer a partir do toque. Já que você não pode ver, você vai tocar. Tentar identificar aquela pessoa, aquele objeto a partir do toque. Ouvir o canto do pássaro, né? Quem que não gosta de manhã cedinho ouvir o canto de um passarinho? Enxergar, observar. Será que eu estou aqui andando e eu vejo uma pedra ali no caminho? Eu vou continuar andando e tropeçar na pedra? Então, a visão vai me ajudar a desviar, a ter a decisão de ir por outro caminho. E a degustação, que é o nosso paladar, né? Eu posso gostar de determinados alimentos a partir do sabor, tá bom? Tem gente que a partir do cheiro já não gosta. Tem gente que sente o cheirinho de uma coisa, esse negócio não deve ser bom, nem provou, né? Então, mas vamos lá. A estes órgãos, né, que são a boca, o nariz, as mãos, o ouvido e os olhos, têm a responsabilidade de captar as impressões que imediatamente elas são transmitidas para o cérebro. Então, os órgãos, eles trabalham ligadinhos ao nosso cérebro. A partir do momento em que aquele órgão recebe a informação, imediatamente ele manda para o cérebro para que a gente possa ter a habilidade, né, de transformar esses órgãos para que a gente possa ter essas sensações, certo? E permitir entender algumas situações. Por exemplo, se está frio ou se está calor, parte das mãos. Sentir o odor agradável ou desagradável de algumas coisas. Ver alguém que gostamos. Ouvir um barulho de uma música ou sentir o gosto de algo doce ou salgado para a gente poder identificar. Aí agora, especificamente, a gente vai falar um pouquinho do órgão da visão, tá certo? Que são os olhos. Então, a visão, meus amores, nos permite ver, né, com os olhos, se é possível, o que é possível a gente enxergar. Flores, vocês estão vendo a tia, a parte do órgão da visão, vocês estão utilizando esse órgão. Os olhos, lugares, objetos. Então, a partir da visão, a gente consegue perceber o mundo ao nosso redor. A gente consegue identificar paisagens, identificar lugares, pessoas e objetos, beleza? É através da visão que especificamente vemos as coisas, as pessoas que estão ao nosso redor. Os olhos nos proporcionam o conhecimento das formas, do tamanho, da distância e também das cores. Olha o quão é importante a gente conseguir enxergar bem. A Tiane usa óculos porque ela não consegue enxergar bem. Se eu tirar o óculos aí, vou precisar da ajuda. Então, o meu sentido da visão não é dos melhores, mas com o óculos, com a ajuda do meu óculos, eu consigo ver até a pulguinha que vai passando. Então, a partir da visão, a gente tem esse sentido aguçado, né? Que é ver, enxergar o mundo ao nosso redor. Que maravilha que é a visão, não é? A palavra ver é o termo que se refere ao sentido da visão, que dispõe os seres humanos e animais. É uma das disposições sensoriais mais destacadas no ser humano, né? Porque, como eu havia falado, é a partir da visão que você percebe o mundo. É a partir da visão que você pode tomar decisões, que você pode identificar cores, formas, objetos, várias coisas. Graças ao órgão da visão, né, que é esse órgão receptor dos olhos,
eles chegam às impressões de luz e estas, por sua vez, são transmitidas ao cérebro através das vias ópticas. Aqui tem uma pequena demonstração de como acontece, né? Ou seja, a partir do momento que você olha, você já transmite a mensagem ao cérebro e o cérebro transforma aquilo que você viu em imagens. Olha só que interessante, o corpo da gente é como uma máquina. Todas as pecinhas são encaixadas uma na outra. Uma coisa sempre depende da outra para funcionar perfeitamente. Apesar de todos os sentidos apresentarem um papel importante, o da visão é o que nos permite compreender e conhecer o ambiente que nos rodeia, não é? Quando a gente passa a enxergar o mundo, como assim o diz o ditado, acordei para a vida, estou enxergando o mundo, você passa a perceber a sua maneira, você vai enxergar aquilo da sua forma. Tá certo? Você vai passar a observar as coisas e vai retratar essas imagens na sua mente. Você vai guardá-las como lembrança. Também conhecida por cegueira, a perca da visão, como o próprio nome já o diz, é uma condição em que cessa a capacidade de enxergar. Eu tenho certeza que você também já deve conhecer alguém ou já deve ter visto alguma pessoa que anda assim, ó, com a bengalinha, um óculos escuros, tá? Mas nem todas as pessoas que têm deficiência visual, elas andam assim, tá, gente? A tia só mostrou aqui um exemplo. Essa perca ela pode ser de forma gradual, ou seja, sendo perdida aos poucos, ou pode ser radicalmente. No meu caso, se eu parar de usar óculos, vai ser uma perca gradual, aos poucos. A Tiane não enxerga mais nada. Mas tem gente que já nasce assim, certo? Já nasce com esse problema de visão. Para isso, hoje, tem muitas coisas, muitas técnicas novas aí da medicina que fazem com que a pessoa possa prolongar um pouco mais a sua visão. Aí, ó, geralmente as pessoas que não têm a visão, elas necessitam de ajuda. Algumas têm um cão-guia. Esses cães são cães treinados, meus amores, para ajudar essas pessoas que são cegas a atravessar a rua, desviar de um buraco, tá? E também há algumas que só necessitam da ajuda de pessoas. Agora, sobre a audição, então, ó, atentos, a audição. Nós vamos ver que a audição, com os ouvidos é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. Todos os sentidos são importantes, pois eles se completam. Como é que seria a minha vida se eu não conseguisse enxergar? Olha que interessante. A pessoa que tem problema de visão, geralmente os outros órgãos eles são bem mais aguçados. Eles são bem mais trabalhados. Como eu não consigo enxergar direito, eu vou utilizar muito os meus ouvidos, o meu tato, a minha degustação, tá? E também o meu olfato para que eu possa identificar as coisas. Então, sempre um órgão está ajudando o outro. Afinal de contas, eles trabalham juntos. Como é o funcionamento da audição? Como é que a gente consegue escutar, meus amores? Será que tem alguma dica, alguma coisa assim diferente? Vamos ver. O processo começa com a orelha, captando os sons e fazendo com que passem pelo canal auditivo até chegar aos tímpanos. Olha que viagem que a gente pensa que você está aí ouvindo a tia perfeitamente, mas para que você possa entender o que eu estou falando, a minha voz, o meu som faz uma viagem, né? Começa pela orelha, depois ele passa pelo canal auditivo até chegar aos tímpanos, que é o órgãozinho que faz com que você escute. Com a orelha podemos ouvir vários sons, né? Então, com a audição, você pode ouvir a voz aqui linda da tia. Você pode ouvir o grito da sua mãe. Bora, menino, bora estudar. Então, é a partir do órgão do ouvido que a gente consegue ter o sentido da audição, tá? Olha que lindo aí o bebezinho também ouvindo música. Desde a barriga, se vocês observarem ou depois quiserem pesquisar, a partir da barriga o bebê já escuta, viu? Tem uma certa etapa aí da gravidez, do seu desenvolvimento, que ele já passa a ouvir. O ouvido interno é a parte sensorial da audição, que depende dos músculos cílios, do fundo da orelha, que foram danificados, e se forem danificados, eles podem causar a perda da audição. Olha a partir dessa imagem. Tem algo lá no fundinho do seu ouvido
que capta, né, que é um botãozinho sensorial, vamos dizer assim, que é onde capta as informações que você escuta. E eles, se forem danificados, eles podem causar a perda auditiva, tá? A perda auditiva também se deve a alguns fatores que a gente vai ver daqui a pouco. E olha que observação interessante que eu achei. Nem todas as criaturas vivas ouvem somente com os ouvidos. Cobras usam maxilares. Peixes respondem a mudanças de pressão. E os mosquitos machos usam as antenas. Então, os insetos, os bichos, eles também têm a maneira de ouvir, a maneira de sentir o ambiente através da audição. Viu que interessante? E eu separei alguns fatos interessantes sobre a audição, que vocês podem também ficar bem atentos. Olha só. A audição é o primeiro sentido a ser desenvolvido no útero. Aqui está dizendo a informação que eu comecei. Há 16 semanas, o bebê já consegue ouvir a voz da mãe. Quando ele está com 16 semanas, a mãe é o primeiro contato que ele vai ter. A primeira voz que ele vai reconhecer, geralmente, é a da mãe. Ouvimos com o cérebro. O sistema auditivo transforma o som em pulsos elétricos, que só fazem sentido quando interpretados pelo cérebro. Então, você pode ouvir qualquer coisa, mas se o seu cérebro não captar a mensagem que está sendo falada, você não vai entender. Ouvimos mais rápidos do que pensamos. Olha que interessante. Por isso, demoramos um pouco para reagir a alguns sons ou quando chamam o nosso nome. Então, quando a sua mãe grita o seu nome, você escuta, mas você leva um tempinho para pensar, tá? Então, você ouve mais rápido do que você usa o seu raciocínio, do que você pensa. O ouvido nunca para de trabalhar, nem quando dormimos. É o cérebro que ignora o som para que possamos relaxar e dormir. Essa daí nem a Tiane sabia. É muito interessante essa informação, que a partir do momento que você dorme, o cérebro ele passa a ignorar algumas mensagens, alguns sons, para que você possa relaxar. É tanto que quando você está dormindo, você não vai estar ouvindo barulho, né? A não ser que o barulho seja tão alto que você acorde. Os recém-nascidos podem ouvir sons mais baixos e ouvir sons apenas acima de 20.000 Hz, né? Que é o superior a um som mais agudo do picô, certo? A causa da perca auditiva. A causa da perca auditiva se deve a vários fatores. Olhem só aqui que eu separei para vocês. A idade, tem pessoas que chegam a certa idade, vai diminuindo a audição. A exposição prolongada a ruídos. Quando você se expõe a ruídos, a sons muito altos, muito fortes, geralmente você utiliza o fone de ouvido, bota no máximo. Aquilo ali, com o tempo, vai fazendo com que você vá perdendo a sua audição. A hereditariedade, ou seja, quando é passada já de pai para filho ou de mãe para filho. O uso de medicamentos excessivos, enfermidades ou lesões. Então, essas são algumas das causas que fazem com que você perca a sua audição, tá certo? E, tia, como é que eu faço para preservar essa audição? Eu posso utilizar fones de ouvidos e outros aparelhos sonoros com um volume abaixo da metade da capacidade. Essa é a primeira dica. A segunda dica, não deixar o som tão alto, a ponto de não ouvir o que se passa em sua volta. Não dormir ouvindo música com fone no ouvido. Utilizar protetor auricular se estiver exposto a um barulho há muito tempo. Por exemplo, quando você, que não é o seu caso, quando você está trabalhando em uma obra que tem o barulho muito forte, essas pessoas que trabalham nas construções, elas geralmente usam um protetor auricular, que é um bichinho que eles parecem um fone de ouvido que eles utilizam para proteger a sua audição. Outra dica, em locais como as festas, não ficar próximos às caixas de som. Estar atento aos sinais de aviso de perda auditiva e conversar com seu médico ao notar algum deles, como dificuldade para ouvir o que as pessoas estão falando, a necessidade de aumentar muito o volume do som, até mesmo da TV. Quando você está assistindo um desenho, você está assistindo alguma coisa, você procura colocar a TV no máximo, acha que não está ouvindo, então é um alerta, tá bom? Aqui, ó, como eu havia falado, alguns aparelhos que as pessoas utilizam quando tem a perca total auditiva. Essas pessoas que têm a perca total auditiva, geralmente elas utilizam uma linguagem que é chamada a linguagem de sinais.
A linguagem brasileira de sinais, que é a Libras, elas se comunicam a partir de sinais. Elas utilizam gestos, mãos, então elas têm todo um alfabeto, toda uma linguagem gestual, uma maneira de se comunicar. Eu quero que vocês também pesquisem, se informem um pouco mais sobre essa linguagem brasileira de sinais, que é a Libras, tá? Eu até coloquei aqui em destaque para vocês fazerem essa pesquisa, tá? E não deixarem de observar as informações, como é que acontece essas percas auditivas que eu coloquei aqui nas imagens, e as atividades das páginas 256 e 57 do seu livro Farias Brito. Meus amores, foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Beijinho.